Olá, pessoal! Preparei essa videoaula de hoje para falar um pouquinho para vocês sobre os principais grupos vegetais. Os principais grupos vegetais são briófitas, mais conhecidas pelos musgos, pteridófitas, representadas pelas samambaias. Temos o grupo também das gimnospermas, representada pelos pinheiros, araucárias. E também o último grupo que a gente vai ver são chamadas angiospermas, representadas por todas as plantas que têm flores e frutos. Vamos ver então um pouquinho mais sobre cada um desses grupos? Comecemos então pelas briófitas. O termo brio significa musgos e fitas, plantas. Então, são as plantas cujos representantes principais são os musgos. Essas plantas foram os primeiros vegetais terrestres a habitarem a Terra. Esses vegetais, eles se fixam no solo através de rizóides, que a gente não pode considerar como sendo verdadeiras raízes. Então, são filamentos, né, que conseguem manter essa sustentação do vegetal, mas a gente chama de rizóide porque ele não é uma raiz verdadeira. Além disso, esses vegetais não possuem vasos condutores de seiva. Então, essa característica, ela limita o crescimento da planta. Portanto, a gente só vai encontrar briófitas com tamanho bem pequenininho. Então, por quê? Porque a água e sais minerais, eles são absorvidos e são levados às partes da planta por capilaridade. Então, ele não tem um sistema condutor dessa seiva, né, dessa água e sais minerais absorvidos. Então, ela vai ser limitada pelo crescimento. Então, o crescimento dessas plantas é limitado. Temos como os principais representantes, então, como a gente já disse, os musgos. Mas não são só os musgos, a gente tem também antóceros e também as hepáticas. Veja as figuras que mostram exemplos deles. O próximo grupo, então, que a gente vai ver são as pteridófitas. O termo ptérido significa feto. E fitas, como a gente já viu, plantas. Então, por que esse nome? Porque quando a folha da pteridófita está se desenrolando, está surgindo, ela lembra um feto no útero materno. Então, a característica que aparece, que surge nesse grupo e é compartilhado por todos os demais que falaremos a seguir, é a presença dos vasos condutores. Então, eles possuem um sistema condutor de seiva. E isso permite que essas plantas possuam um porte maior do que as briófitas. Então, o fato de possuir um sistema condutor de seiva permite que a planta atinja um tamanho maior. Elas também possuem raízes, folhas e caules verdadeiros. Então, os caules são chamados de rizomas e nas folhas aparecem os soros, que são lá dentro, são formados esporos. Estes soros estão envolvidos com a reprodução desse tipo de planta, desse grupo. E os principais representantes de pteridófitas, a gente tem as samambaias, mas além delas, a gente também tem as avencas, as cavalinhas e os licopódios. Veja a seguir as imagens que mostram alguns exemplos delas. O outro grupo é o da gimnosperma. Gimnosperma também, tem um significado. Esperma significa semente e gimno, nua. Então, estes vegetais são conhecidos por plantas que possuem sementes, porém essas sementes não são envolvidas por um fruto. Então, são sementes nuas.
A presença da semente é uma característica compartilhada por este grupo e pelo grupo seguinte, mas não era, não acontecia na Pteridófita e nem nas Briófitas. Ela também possui raízes, folhas e caules verdadeiros. E também possui um sistema, de condução de seiva. Estes caules são chamados lenhosos. O que são caules lenhosos? Como a figura mostra, são caules que produzem madeira como tecido de sustentação. Então, a presença de caules lenhosos junto com os vasos condutores de seiva permite que os vegetais se desenvolvam muito e atinjam tamanhos imensos, como a gente consegue observar nas grandes sequoias. Então, as sequoias, elas são representantes de gimnosperma. Assim como temos também como representantes, além das sequoias, os pinheiros, as araucárias, como vemos na figura a seguir. A estrutura reprodutiva das gimnospermas é chamada de estróbilo, mais conhecida popularmente como pinhas. Esses estróbilos, como vocês podem ver na imagem, eles se desenvolvem no meio das folhas. E ele tem masculino e feminino. Então, as sementes se desenvolvem no interior da pinha feminina. E depois essa semente vai cair num solo, um solo fértil, e desenvolver em outro vegetal. Então, os estróbilos são a parte reprodutiva das gimnospermas. O último grupo, então, são as angiospermas. Anjo significa bolsa, urna. Esperma, como vimos na anterior, a gente já conhece, é chamada de semente. Então, é uma semente que possui em volta uma bolsa, protegida por um fruto. Então, a presença do fruto, a formação do fruto, é a grande diferença entre as angiospermas e as gimnospermas. Pensando nessa característica, então, a gente pode imaginar quais são os principais representantes desse grupo. Então, a gente pode pensar na bananeira, nas macieiras, no mamoeiro, mas também a gente pode pensar nas plantas com flores, nas margaridas, nos girassóis, nas orquídeas e etc. Então, temos muitos e muitos exemplares para citar aqui, porque esse grupo é o mais diverso que a gente tem dentre os vegetais. Então, toda planta que a gente vê com flor significa que é uma angiosperma. Todo fruto é originado de uma flor. Então, na realidade, do ovário dessa flor. Então, por isso que eu citei como exemplares as plantas produtoras de frutos, mas também aquelas com flores, porque o fruto vai ser desenvolvido a partir de um ovário fecundado, de uma flor fecundada, como mostra a figura a seguir. Essa figura, por exemplo, mostra a flor da melancia, que foi fecundada, e posteriormente, no local onde tinha essa flor, originou-se o fruto, originou-se a melancia, e lá dentro várias sementinhas, sendo protegidas por esse fruto. Só que nem todo fruto é comestível ou é suculento, saboroso, como a gente conhece pelas frutas. Tem frutos chamados frutos secos, por exemplo, a gente pode citar o amendoim, que as sementes são os amendoins e a casquinha em volta, onde fica protegendo, é o fruto. Então, também temos o feijão, por exemplo. O feijão é uma semente, a vagem que está em volta dele seria uma parte do fruto. Então, voltando aqui, a gente consegue perceber que as flores, elas são as estruturas reprodutivas das angiospermas. Então, a partir delas é que há a formação de sementes, as quais vão originar um novo indivíduo, e em volta dessa semente é originado o fruto. Então, vamos revisar então. Os principais grupos que a gente falou aqui de vegetais são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.
E as características que nós citamos aqui, todas elas são os vasos condutores, raízes, folhas, caules, sementes, flor e frutos. Então, a gente vai colocar como sim e não as características que cada grupo possui. Então, me ajudem lá. Comecemos pela briófita. As briófitas não possuem vasos condutores, elas também não possuem raízes, nem folhas e nem caules verdadeiros, não possui a formação de semente, nem flor e nem fruto. Então, é um grupo que não possui nenhuma dessas características que a gente estudou. Já as pteridófitas, estas sim, essas possuem vasos condutores, é o grande diferencial entre elas e as briófitas. Elas também possuem raízes, folhas e caules verdadeiros, mas não possuem sementes, nem flor e nem frutos. Gimnospermas, então. As gimnospermas continuam possuindo vasos condutores, raízes, folhas e caules. E o grande diferencial aqui é que elas vão possuir agora sementes, né? Vai haver formação de sementes como estruturas reprodutoras aqui em gimnospermas. Mas ainda não tem em volta dessa semente o fruto, né? Porque não tem a flor. E, por último, o último grupo, então, as angiospermas possuem vasos condutores, possuem raízes, folhas e caules, possuem sementes, assim como as gimnospermas, e aqui o grande diferencial, né, entre esse grupo e os demais é a formação desse fruto e que foi originado de uma flor. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.